E eu queria agora passar a palavra para Marli Rejane Ávila Pereira. A Marli é professora e pesquisadora na área de História. Ela atualmente é vinculada à Secretaria Municipal de Educação do município de Porto Alegre. Ela é mestre em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com experiência e cursos na área do patrimônio cultural, tendo trabalhado junto à Secretaria Municipal da Cultura, na equipe do Patrimônio Histórico e Cultural da Prefeitura de Porto Alegre, no trabalho de inventário e registro de patrimônio imaterial e pesquisa em história. Marli, muito bem-vinda, é um prazer te ter conosco também. Muito obrigada, uma boa tarde a todos. Agradeço desde já aos que estão visíveis e aos invisíveis aqui neste seminário, porque sabemos que, na verdade, precisamos uns dos outros, e tem muita gente também por trás, né? Não só a doutora Nelise aqui, né? Muita gente do atrás, ao lado, à frente, enfim, que ajuda a fazer todo esse trabalho. Bem, eu vou falar um pouco rapidamente de mim, né? Sobrou pouco tempo, mas isso não importa, importa é que seja alguma coisa importante que possa acrescentar. Vou falar da minha experiência, né? Eu sou professora, trabalho há mais de 30 anos como professora e sempre trabalhei como professora e pesquisadora, tá? E tive a oportunidade de trabalhar junto à equipe de Patrimônio Histórico e Cultural de Porto Alegre. Voltei para a minha secretaria de origem, que é a Secretaria Municipal de Educação, por conta da mudança de administração. Então, estou aguardando para ver se volto ou não, mas, enfim, vou mostrar para vocês aqui a parte do meu trabalho junto à equipe de Patrimônio Histórico e Cultural e de Porto Alegre. Então, assim, eu apresento uma imagem, que é a ponte, né? Uma fotografia, mas a fotografia de uma ponte espelhada, e ao mesmo tempo uma ponte. Por quê? Porque assim, a ponte é um signo interessante porque trabalha com a questão da ligação, né? E o patrimônio, ela faz a ligação entre aquilo que nós vivemos e aquilo que nós sentimos, né? Então, achei bastante apropriada essa imagem, que ela reflete uma outra imagem também, e, ao mesmo tempo, nos remete à questão de pensar o real, né, o prático, e o imaginário que povoa nossas mentes e faz com que as coisas aconteçam nas cidades. Bom, eu vou procurar passar rapidamente algumas coisas, né? Passado, o que é esse patrimônio? O passado que se faz presente em nós, né? E entre nós. Aqui, rapidamente, retomando algumas coisas que algumas pessoas já apresentaram, mas que acho importante ressaltar, que assim, os bens culturais, eles podem ser materiais, imateriais, naturais, e eles têm uma natureza evocativa, eles são articulados, eles são interdependentes, eles se relacionam e fazem parte de um conjunto. E isso é uma compreensão muito importante da gente ter, não importa o lugar social em que a gente esteja. Tá? A questão do conceito de patrimônio cultural material já foi bastante tratado por aqui, então eu só apresento esse slide como uma forma de reafirmar essa questão das representações, das identidades, do quanto importante é esse patrimônio para a sobrevivência da humanidade, das diferentes sociedades, dos diferentes grupos. Então, não vou discorrer muito sobre esse aspecto. Aqui também a questão, né, falar assim, sobre a questão do inventário, do registro de patrimônio material, ele é todo baseado numa jurisdição, porque esse reconhecimento, o patrimônio existe em si, ele independe de uma legislação que aprove, que dê visibilidade, que apoie, ele existe em si. Né? A própria existência do barato do mercado e essa tradição secular mostra isso. É uma tradição e é um patrimônio independente do reconhecimento público ou não. Mas, felizmente, a partir da Constituição, nós temos essa legislação que apoia, então, o reconhecimento e dá uma possibilidade de vivenciar essas experiências tradicionais de uma forma mais tranquila, vamos dizer, de uma forma mais legal, né? Uma forma em que mais garantida, vamos dizer assim, tá? Na Constituição Federal consta, então, formas de expressão, né, como os diferentes, tem categorias nas quais nós podemos incluir, então, esses bens culturais, que são as formas de expressão, formas de criar, fazer viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, e as obras de arte, documentos, edificações e os conjuntos urbanos. Bem,
Próximo slide. Nós temos também a questão, aquela legislação que a gente estava falando antes, que completa 21 anos, que é justamente que se refere à questão da proteção daquilo que é considerado patrimônio imaterial. E, é claro, não vou entrar na discussão se esse patrimônio, se existe dicotomia ou não, porque, para mim, não existe uma dicotomia entre patrimônio material e imaterial, mas uma articulação. Aqui, mais uma vez, também o que diz o decreto, né, federal. O Valmir já falou bastante sobre a questão da legislação estadual e dos avanços que a gente tem tido, felizmente, no âmbito regional, né, e, inclusive, falando agora da Câmara sobre a questão do patrimônio material, o que é uma coisa bem importante. Vou ficar aqui no campo do patrimônio material de Porto Alegre. Quero dizer que todos os inventários e registros foram baseados nessa lei municipal, que é a 9.570 de 2004, que instituiu o registro de bens culturais de natureza imaterial no município de Porto Alegre, né? E é uma lei que, obviamente, foi baseada na legislação federal e com os pressupostos todos da Unesco, né? Enfim, eu coloco aqui, então, que nenhuma materialidade, aquilo que eu estava falando, subsiste ao transcorrer dos tempos, né? Ele faz uma série de associações, né, significativas com a nossa cultura material, a articulação entre cultura material. Bom, o que a gente estava comentando é o seguinte: existia inicialmente no Brasil a categoria de tombamento, né? E o tombamento era uma categoria que não servia muito, assim, um instrumento que não se adequava muito à questão da preservação de outros bens que não fossem os bens materiais. Tá? Então, à medida que as políticas avançam, o conhecimento avança, surgiram outras formas, outras ideias de formas de conhecimento e proteção dos bens. Né? E esse conhecimento foi, enfim, essa ideia seria o inventário, né? E o inventário, é importante colocar, que é um procedimento legal e técnico, né? Que ele tem um caráter que é investigativo, que ele tem que ter um cunho analítico e que ele é avaliativo. Nem todo o inventário ou vai ser apresentado para um conselho, vai ser aprovado. É preciso que o bem preencha uma série de requisitos, como já falava a Graça, tá? Então, é importante a gente saber que, na realidade, mais do que a gente ter vontade de registrar um bem, é necessário que ele passe por uma série de procedimentos que são legais. Tá? Quais são as premissas, vamos dizer assim, existem premissas para essa análise legal dos bens culturais de natureza imaterial. E que foram usadas por mim para o registro do patrimônio material aqui em Porto Alegre, que são premissas temporais, né, que é a continuidade temporal, que passou por gerações, as relacionais, que tem a ver com as vivências, a memória coletiva, a representatividade, a importância como referência cultural, né, e, enfim, as premissas espaciais, que são circunscritas a um território, que nesse caso era o território da cidade de Porto Alegre. Tá? Para a realização do inventário são criados conceitos, né, são utilizados critérios e argumentos específicos, né, e daí vão sendo utilizados e construídos de acordo com a peculiaridade do bem cultural. Tem conceitos que são específicos, né? Nós vamos trabalhar de uma forma específica com a questão de uma feira, a questão de um saber, né? Então, são critérios, conceitos, argumentos específicos que vêm do campo teórico, que vêm do campo metodológico, que vêm da história, que vêm da literatura, que vêm da antropologia, da geografia, da própria arquitetura, da arqueologia, da psicologia, da sociologia, e eu diria que nós temos também que pensar bastante na questão do direito, porque a questão da jurisprudência é uma questão fundamental para a questão dos planos de salvaguarda, não só na questão da construção do dossiê e do registro. Aqui em Porto Alegre nós temos, então, o registro dos saberes, das celebrações, das formas de expressão
e dos lugares. É isso que consta na nossa legislação específica. Né? Abre espaço também para o registro de outras, vamos dizer assim, outros patrimônios culturais de natureza imaterial. Tá? Eu estou falando rápido porque o meu tempo ainda é pequeno, eu quero que, de repente, as pessoas possam fazer perguntas também. Tá? Bem, o que nós temos? O que são essas celebrações? Né? As celebrações são rituais e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida social. Aqui em Porto Alegre, nós já temos registrado como patrimônio imaterial a festa de Nossa Senhora dos Navegantes. Tá? Esse reconhecimento da festa foi feito, enfim, foi o primeiro registro feito, né, que é o Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial, que é o PCI, Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial, número 1, registrado em 2010, e referente, então, a essa celebração, né, que ela é bastante conhecida, é um evento popular que acontecia desde 1871, geralmente nos meses de janeiro e fevereiro, que é esse período, né, e que incluía uma procissão terrestre fluvial e em devoção a Nossa Senhora dos Navegantes, né? E também, obviamente, também cultuada como Mãe Iemanjá também. Eu poderia falar bastante sobre cada um desses, mas eu acho que já são quase 6 horas e o tempo da nossa live é até às 6, então eu me preocupo um pouco. Bem, temos também formas de expressão em Porto Alegre que já foram registradas, que são as manifestações literárias, as musicais, as plásticas, as cênicas e as lúdicas. O que nós temos em relação a isso em Porto Alegre, que já faz parte do nosso registro do patrimônio material baseado na lei? A OSPA, né, que também já é de conhecimento de várias pessoas. Vamos, o que eu acho que tem aqui? 21, 22. Aqui, parece. A Orquestra Sinfônica, tá? Que foi o registro número 3, também em 2010, tá? É uma orquestra que foi fundada em 1950. Bem, depois nós temos, deixa eu ver uma coisa, As Lendas Tradicionais de Porto Alegre, que foi a última publicação que eu fiz enquanto estava junto à equipe do Patrimônio Histórico, que tem a ver com as lendas tradicionais de Porto Alegre, que são um conjunto de narrativas literárias bastante difundidas e significativas na história de Porto Alegre, e que tiveram origem tanto no século XIX quanto no início do XX, e que marcam a memória das pessoas até hoje. Tá? Vamos ver. E aí nós temos, então, né, as Lágrimas de Ubici, Os Crimes da Rua do Arvoredo, A Moça que Dançou Depois de Morta, A Prisioneira do Castelinho, né? Dentre essas que foram, então, essas narrativas literárias, elas vieram através da oralidade e depois, então, foram para o campo da linguagem escrita e outras formas de expressão, né, artística. Bem, e se disseminaram. É aquilo que eu falei, as premissas sendo utilizadas dentro desses dossiês foi a premissa espacial, que é a região de Porto Alegre, uma premissa temporal, especificamente das lendas foi ao século XIX e século XX, e a premissa relacional utilizada neste dossiê especificamente, mas que serve para outros, que é a presença significante na memória coletiva, que é ancorada em formas de apropriação e reapropriações sociais, que é o que acontece com toda o patrimônio, né? Ele é apropriado e reapropriado, ressignificado, mas, de uma certa forma, ele mantém uma parte, um núcleo em que ele se pode considerar ser visto ainda como algo que está na tradição, né? Aqui eu falei um pouquinho sobre a questão das minhas lendas, vou mais rápido, que é para... Eu acho que já acabou meu tempo até. Vamos ver. Os lugares são os mercados e são feiras, né? Também nós temos lugares registrados como Patrimônio Histórico de Porto Alegre, e os lugares são, né, considerados são feiras, mercados, santuários, praças e demais espaços em que se concentram e produzem as práticas culturais coletivas. Bem, aí dentro dessa questão dos lugares, nós temos
aqui a Feira do Livro, né, que é uma feira, né, que acontece anualmente aqui em Porto Alegre, que foi registrado como um bem, o segundo bem registrado em 1910, tá? E nós temos também a questão do Bará do Mercado, que foi, então, o registro número 4, que aconteceu em 2013, que já foi bem falado pela Itanajara, que é um espaço na encruzilhada central do mercado público, que constitui como lugar de referência secular para os religiosos de matriz africana, que é a morada do Orixá Bará, que é um mensageiro, né, dentro da religião de matriz africana, e que é fundamental para a continuidade da religiosidade, da religião, do culto a essa religião e da formação falando assim, de forma simples, vamos dizer assim, dos iniciados na religião, né, dos iniciados, até porque quando a pessoa vai ao chão, ela se inicia, e aí, como falou a Itanajara, e apareceu bem nos vídeos, a pessoa tem que ir fazer a sua reverência ao Bará, e o que o Bará é esse que faz a conexão entre essas pessoas, né, dos ilês, e a essa ancestralidade, esse orixá ancestral que existe no nosso mercado e que foi reassentado, né, vamos dizer assim, assentado ou reafirmado, né, dentro daquilo o que é o mercado público? No mercado público, na própria tradição afro e inclusive na própria África, né, aliás, em todos os lugares do mundo, eu acredito, é um lugar de muita troca, de muita partura, né, onde se dá muitas relações humanas e, enfim, troca em todos os aspectos. E o que acontece é que o que nos diferencia, o que diferencia esse Bará de todos os outros mercados, vamos dizer assim, dos outros mercados, né? É justamente essa questão do assentamento, né? E aqui eu trouxe um texto bem interessante, um trecho bem interessante que fala dessa questão do mercado como um lugar fecundo, né? Mas que eu não vou ter tempo de falar sobre ele por causa do nosso tempo aqui. Mas que, enfim, surgirão outras oportunidades se for o caso. Enfim, aqui o nosso mercado, né? Com a parte central e diferentes faces do nosso mercado, que já teve só um piso e depois foi construído o segundo, né? Que no seu interior teve bancas, depois teve bancas construídas de uma outra forma, mas que sempre manteve pequenos negócios, né? E sempre manteve uma coisa importante, que é aquela relação direta com o cliente. É um universo de sabores, de cores, né? E uma multiplicidade, uma diversidade de saberes e fazeres, né, dentro desse lugar que abriga muitos lugares, vamos dizer assim, e um deles é o do Bará do Mercado, que aqui é justamente uma fotografia que eu tirei, que aqui tem a mãe Ourinha de Oxalá na época, a gente fazendo a reverência ao Orixá Bará, e embaixo desse mosaico, tem esse mosaico, né, um mosaico construído como parte dos Caminhos Invisíveis do Negro em Porto Alegre, né, que ele é um dos símbolos, inclusive, não é o único símbolo, nós temos outro na Praça da Alfândega, que é um mapa da África, mas esse, então, é o que marcou ainda mais a questão do nosso mercado público. E aqui eu coloco assim, que o que interessa? O que interessa realmente é a fé, né? E a fé das pessoas e a certeza de que os orixás e aquela energia boa está lá, né? E fecunda e faz a nossa vida prosperar, vamos dizer assim, né? Independente da origem, seja uma afirmação, seja que tenha sido feito um assentamento por pessoas que trabalharam no mercado, ou pelo príncipe custódio, o mais importante é a presença dessa energia, desse orixá, que faz esse mercado ser um local de ritual de passeio, onde as pessoas fazem o ritual de passeio, e uma referência para a pessoal da matriz africana, e acredito que para todas as pessoas da cidade. Tá? Eu diria que aqui está um texto que consta, né, do registro
do mercado, que é o registro número 4, que é o bem cultural de natureza imaterial. Então, aqui tem uma descrição sucinta e o número do processo legal que ampara a proteção deste bem, né? Deste bem cultural de natureza imaterial, que é o que, de certa forma, permite que as pessoas possam fazer, então, o seu xirê e o seu passeio lá no centro do mercado, tá? Do ponto de vista legal. Este é o processo. Tem um número do processo e tal. Essa documentação toda está junto ao arquivo histórico Moisés Velhinho, né? Então, pode ser consultado por outras pessoas. Eu fiz algumas lives também junto ao arquivo histórico, e tem outras coisas na internet, provavelmente procurando, vocês possam encontrar mais detalhes sobre a questão do Bará e sobre a questão dos outros bens já registrados, tá? Bem, vamos passar adiante. Aqui está, bem, dentro do processo de registro, o processo de registro passa para a abertura do processo, que pode ser aberto por uma entidade, pedido, né? Pode ser feito por uma entidade, por uma pessoa, pela própria Secretaria da Cultura, no caso da Prefeitura, por pessoas interessadas na preservação daquele bem. E os itens que vão compor o início desse processo são mais ou menos aqueles que o colega do IFAI já colocou aqui, que é o Valmir. Tá? Então, são mais ou menos, é um padrão, mais ou menos, tá? Mas aí, depois disso, é constituído um dossiê. E esse dossiê, depois de realizado, dentro daqueles processos todos que eu falei para vocês, ele passa pela análise do CONPAC, que é o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural de Porto Alegre, que é formado por representantes do IFAI, do IFAM e secretarias da prefeitura, e também de diferentes pessoas que representam entidades significativas e importantes na sociedade. Depois, então, de conseguir a efetivação do registro do patrimônio material, nós conseguimos, então, fazer a entrega do certificado, né, de patrimônio material ao representante da Feira do Livro, do pessoal ali da Nossa Senhora dos Navegantes, né? E também a Mãe Dourinha do Oxalá como uma pessoa simbólica que lutou bastante por esse registro, né? Eu quero dizer que nós tentamos, inclusive, a Mãe Dourinha falou comigo antes de falecer, que tinha vontade de fazer o registro, fazer o pedido do registro do Pará, do mercado, junto ao IFAM, tá? Naquela época ainda não existia essa legislação toda já, Câmara, organizada no estado do Rio Grande do Sul. Não houve tempo, nós começamos, eu entrei em contato com o IFAM, então não houve tempo, porque a mãe Marinha também ficou doente, veio a falecer, né? Então já havia uma vontade do pessoal, né? No sentido de pedir o registro do Bará enquanto patrimônio cultural de natureza nacional, vamos dizer assim, reconhecimento nacional desse lugar, né? Aqui eu não apareço na fotografia, porque às vezes eu estou do outro lado da fotografia, vamos dizer assim, né? Aqui está o custódio, que não é o príncipe, mas é quem dirige a coordenação da memória na época. Aqui é a Débora Magalhães, que ainda continua trabalhando na equipe de patrimônio histórico. A Mãe Dourinha de Oxalá, muito conhecida por muitos da região de matriz africana, tá? Já foi para outro plano. Bem, aqui uma coisa importante que eu acho de colocar é a questão da salvaguarda dos bens culturais, que é o que se entende por salvaguarda, né, que são as medidas que visam garantir a viabilidade do patrimônio cultural, né? Porque não basta apenas dar um título. O registro, ele é uma coisa que vai além de dar um título de honra, né? Eu aprecio o fato da Câmara, da Assembleia Legislativa e da Câmara terem oferecido títulos tanto para o Bará quanto para o mercado, mas esse é um reconhecimento importante do ponto de vista político. Mas se não tiverem desdobramentos práticos, no sentido de valorização daqueles que trabalham com o patrimônio público nas diferentes instâncias
e recursos públicos, e espaço para isso, e recurso para a própria preservação e criação dos planos de salvaguarda e acompanhamento dessa salvaguarda, as coisas começam a ficar muito difíceis, porque daí a salvaguarda fica restrita só por aqueles que realmente são os detentores do bem, e muitas vezes eles precisam do amparo público para poderem dar continuidade à existência desses bens, porque nós vivemos numa sociedade cada vez mais do espetáculo e do, vamos dizer assim, em certa medida também, da uniformização, né? Então, a diversidade e a peculiaridade, ela tem que ser, de uma certa forma, amparada, cuidada, olhada com cuidado, vamos dizer assim. Né? E aí, então, esse patrimônio cultural, o que essa salvaguarda faz? A identificação, ela faz a documentação, ela faz a investigação, a preservação, a proteção, a promoção, a valorização e a transmissão, essencialmente por meio da educação formal e não formal, e a revitalização deste patrimônio em seus diversos aspectos. E aí eu digo também que a questão da educação patrimonial é importante também, né? E o conhecer é importante para que se possa valorizar tudo isso. Né? Acredito que, sobre a questão das diretrizes sobre a preservação do mercado no seu aspecto de patrimônio material, existe muito a fazer. Eu não apresento essas diretrizes aqui porque, na realidade, não me foi solicitado essa questão. Quando eu saí da prefeitura, nós não tínhamos ainda esse trabalho ainda desenvolvido, né? Mas eu acredito que nós temos que pensar, assim, em todos os objetos que nós já inventariamos, sobre as diferentes dimensões a serem abordadas, né? E essa diversidade que o mercado abarca e essa profunda relação com a existência da cidade e desse mercado público, que sempre foi e é um centro de abastecimento e um centro democrático e da diversidade, e que mantém ainda as relações dos pequenos negócios, da relação direta do dono com o cliente, né? Dessa questão de uma composição de aromas, sabores, enfim. Então, existe um campo bastante grande e sério no qual a gente pode trabalhar para trazer essas singularidades imateriais tão importantes e que necessitam ser preservadas no mercado público. E eu acho que é isso, eu vou fechando a minha fala, porque eu acho que até já passou das 6, nem sei se continuamos aqui ainda. Muito obrigada a todos, tá? Muito obrigada por eu poder compartilhar um pouco dos meus saberes, da minha... Estou um pouco ansiosa, claro, falando muito rápido, mas espero que vocês tenham entendido a minha fala aqui. É isso aí, muito obrigada. Querida Marli, muito obrigada pela tua fala, assim, nós te agradecemos muito, e o evento assim, está sendo um sucesso, né, para uma tarde de quarta-feira, assim, bastante gente assistindo, muita gente curiosa para saber qual vai ser agora o desdobramento, né? Então, dizer que a Promotoria do Meio Ambiente de Porto Alegre tem um expediente em que acompanha a proteção do patrimônio cultural imaterial do mercado público, independentemente do que possa vir a ser feito em termos de gestão do mercado, né? Então, aqui teve gente pelo YouTube que perguntou do processo de concessão, isso o Ministério Público também acompanha, através de outras promotorias. O nosso olhar é em relação à proteção do patrimônio cultural, tanto edificado como patrimônio cultural imaterial. E nós entendemos que esses dois assuntos são completamente entrelaçados, porque como ficou aqui ao longo da tarde, né, a territorialidade, as características do espaço, esse lugar de memória, ele depende completamente dessa vida, dessa alma, né, dessas práticas cotidianas, né? Então, nós temos desde as práticas que a Itanajara nos trouxe, das práticas religiosas, mas também as práticas do cotidiano, das pessoas que frequentam pelos mais variados motivos.